aqui faz tanto frio, me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, lágrimas, cadê você? Vamos super polêmico, hein, Yuri? O que é aquele maluco na fazenda, hein? Você tá sabendo? Você que é mais Lutando ligado? contra o PT só. Não canta mais não, ele. Doidinho, doidinho, hein, Amaury? Quem? Ó, Amaury, quem? Amaury, onde que você tá? Em que planeta você tá? Você tava pensando no quê quando eu falei com você? É o que eu penso, tanta loucura. Minha Você cabeça... tem piada de louco aí, um louco assim, igual você tava agora? Não, porque na minha cabeça eu penso tudo. Agora eu estava imaginando o Silvio Mendes, o Alberto Silva e o Mão Santa cantando a mesma canção, aquela do Arnaldo Antunes. Do Arnaldo Antunes. Canta não, aí do pra Arnaldo gente. não, Do Fagner. do Fagner? menino, que o Fagner canta Do Clemente Clésio. do Clemente. Como Que seria? Como é Os o começo? três. Um dia vestido. Toca pra ele, um Yuri. dia vestido de saudade, saudades viva. Como é? Ajude, Yuri. Vai ressuscitar. Caso- Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, vai ressuscitar, Que figuraça, Tá entendendo? gente! Que figuraça, seu Amaury. Vamos para a nossa entrevista nacional, que é o Fábio Broto, que é outra figura. Só que esse aqui, você sabe, é do humor, manda bem demais. E o Fábio Broto, na área da psicologia, o cara que criou os Jogos da Transformação. Excelente essa entrevista, vamos ver. O entrevistado dessa semana no Falando Nisso conseguiu articular uma maneira de aliar educação, cooperação e sustentabilidade. Fábio Broto é psicólogo e mestre em educação física pela Unicamp, facilitador credenciado do Jogo da Transformação, cofundador do projeto Cooperação e criador de 2 pós-graduações, Jogos Cooperativos e Pedagogia da Cooperação. Você viu aí as credenciais do nosso convidado de hoje na entrevista nacional do Falando Nisso. Além do que você já viu de todas as qualificações, Fábio Broto, aqui do meu lado, ele também começou essa paixão por cooperação, por jogos que transformam, por formatos que instigam na área acadêmica, porque ele foi jogador de basquete, treinador de basquete, né? Todo treinador, na verdade, foi antes jogador de basquete, né? Foi o seu caso? No meu caso foi. No seu caso foi. E aí juntou a educação física junto com a psicologia. 2 paixões que despertaram você para esse formato inovador que terminou fundando a UniBR e fundando também 2 cursos de pós-graduação que são super importantes no Brasil. Um deles é os Jogos Cooperativos, que já existe há 15 anos, e o outro é a Pedagogia da Cooperação. A nossa conversa vai girar em torno disso. No Falando Nisso, a gente tem abordado bastante sobre inovação, cooperação, porque afinal de contas o mundo mudou e está sim precisando de novas percepções. E aí eu queria começar, Fábio, primeiro dando as boas-vindas, bem-vindo ao nosso estado. É bom conversar com gente que tem olhado o Brasil de maneira diferente na área acadêmica. Qual é a diferença entre competitividade e competição, para a gente começar a entender um pouco o que foi que você criou junto com a equipe de vocês? Bom, Maia, obrigado pela presença e convite de estar podendo bater esse papo com você. E são 2 temas bem complexos, né, mas bacana de diferenciar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente acaba associando uma coisa a outra, né? Competição com jogo, competição com sociedade, parece que tudo é a mesma coisa. Competitivo demais, não é? Se fala muito, né, no mundo competitivo, em muita competitividade, né? E o que a gente tem procurado observar é o que tem de diferença e semelhança entre esses termos, né? E entre as práticas que correspondem
correspondem a eles. Então a gente tem entendido que competitividade é a busca por resultados que beneficiem todas as pessoas envolvidas. Então, maior competitividade significa gerar mais benefício para mais pessoas, né? E competição é uma maneira de atuar nessa direção. O que a gente tem observado é que esse modus operandi, né, que é bastante frequente, ele nos ajudou a desenvolver uma porção de soluções na vida em sociedade, ao longo do tempo do nosso desenvolvimento. Mas parece que nos últimos anos, uma outra dinâmica está sendo necessária para nos levar a soluções atuais que demandem, né, benefício para todas as pessoas e em todos os lugares do planeta, né? Hoje é bastante claro para todos nós que qualquer que seja a solução para qualquer dos problemas que são globais, elas precisam ser de uma tal ordem que gere benefício para todo mundo. E gerar benefício para todo mundo só pode vir através de graus de colaboração mais intensos, mais conscientes. Por isso nós temos no projeto Cooperação, em parceria com a UniBR, desenvolvido programas que permitam o aprendizado e o ensino de uma cultura mais baseada na colaboração, tanto nas empresas, como nas escolas, nas comunidades, né, nos governos. E que é muito bem-vinda. E sendo valores culturais, esses conceitos, essas práticas, é possível aprender nas escolas e nas empresas, Fábio? A gente tem brincado com a ideia de que se a gente aprende a competir, a gente também pode aprender a cooperar, né? E uma pedagogia hoje, né, quer seja para ensinar matemática, inglês, história, geografia, artes, qualquer que seja o conteúdo do processo de ensino-aprendizagem, ele pode embutir um segundo conteúdo complementar, que é aprender ao mesmo tempo matemática, inglês, história, aprender também a se relacionar de uma maneira colaborativa e a conviver de uma forma comunitária, de maneira que todos os nossos talentos e competências, eles possam estar associados a habilidades de relacionamento que conferem, né, ao nosso exercício como cidadão essa oportunidade de gerar graus e estados de bem-estar para todos sem exceção. Eu queria que você falasse dos jogos cooperativos. O que são eles dentro desse projeto Cooperação? O que a gente compreende como jogos cooperativos é uma metodologia que vem sendo desenvolvida já desde a década de 50 em vários países, né? Originalmente Estados Unidos, Canadá, Escócia, bastantemente, né, nos últimos anos na Espanha, e desde a década de 80 aqui no Brasil tem tido assim, um impulso bastante forte. Por que isso tem acontecido? Porque para que uma filosofia, uma cultura baseada em solidariedade e cooperação se desenvolva, é preciso criar correspondentes, vamos dizer assim, pedagógicos, metodológicos que reúnam a filosofia com a pedagogia, né? Uma visão de mundo baseada na solidariedade, numa cultura de paz, com uma prática no mundo inspirada pela solidariedade e cooperação para promover uma cultura de paz. Os jogos... Na prática, como que funciona? Na prática é transformar muitas das atividades que a gente está acostumado a experimentar, como por exemplo, tem uma brincadeira tradicional que acho que todos de alguma maneira já vivenciaram ou viram acontecer, que é aquela brincadeira da dança das cadeiras. Sim. Você lembra dela, sim, né? Claro, todos nós. Provavelmente todos que estão nos assistindo também já viram, já brincaram. Já dancei muito naquela brincadeira da dança das cadeiras. Literalmente, né? Pois bem, essa brincadeira, ela, embora seja tradicional, ela está baseada numa raiz de exclusão, ou seja, nós temos aí 30, 40 crianças começando a brincadeira, sabendo que só uma vai poder conseguir a vitória ao final. Como ninguém joga para perder, o que acaba acontecendo é estratégias, né, de jogo mais apoiadas no individualismo e na competição. A gente se ajuda muito pouco, se possível a gente tenta atrapalhar um ao outro, porque o que está em jogo é vencer e não perder, né? Esse jogo tem muitos atributos para o desenvolvimento, né, humano e social,
mas ele não é tudo, não oferece tudo que a gente precisa, especialmente atualmente, como competências para serem desenvolvidas. Então, os jogos cooperativos, eles vêm para complementar essa experiência. Na prática, o que a gente acaba fazendo a partir desse jogo da dança das cadeiras tradicional? A gente mantém praticamente o mesmo jogo, só que ao invés de definir como objetivo, vamos ver quem é que ganha ao final, quem é que sobra com uma cadeira, nós propomos como desafio que aconteça o que acontecer, o nosso objetivo é terminar o jogo com todo mundo no jogo. Eu acho fantástico esse trabalho de vocês, porque assim, também se aplica a empresas, né? Olha, se no ambiente acadêmico é necessário se falar disso, que existe já uma concepção, embora pouca mobilização em torno desses temas, imagina nas empresas, sim, que é absolutamente competitivo. É verdade. Vocês fazem treinamento também, palestras, nas empresas do Brasil inteiro também, né? Sim, hoje, Maia, você está tocando num ponto que eu acho bem importante, que assim, muitas das mudanças significativas que estão ocorrendo no mundo e as que deverão ocorrer, né, a curto prazo, elas serão mobilizadas pelo mundo corporativo. Grande parte da responsabilidade pelas mudanças no planeta hoje estão sendo promovidas pelas organizações de trabalho. Não são as gestões públicas, né? Não são os governos. É claro que cada... Os protagonistas dessas mudanças, né? Cada segmento da sociedade tem sua contribuição, os governos, as escolas. Que tem tido essas exatamente. Corporações, não, né? As corporações, elas têm recurso material, recurso financeiro. Qualificação, investimento, pesquisa. Conhecimento para isso, e estão sendo então chamadas, vamos dizer assim, à responsabilidade de contribuir para as mudanças significativas no planeta. No Brasil, quem são essas empresas hoje? São inúmeras. Assim, nós temos tido contato desde as empresas do Sistema S, que são grandes catalisadores de mudança. Que vocês, né, são parceiros, né, nessa qualificação. Senac, SESC, SESI. Sim, são fantásticos. Senai, né, o Sebrae, Sescoop. Nossa, o curso de línguas do Senac, ele oferece, dentre os idiomas, né, todos, inglês, espanhol, italiano, francês, Libras e Braille. Precisa dizer mais, exatamente, né? Então, eu mesma vou fazer Libras agora, porque assim, é um idioma que a gente precisa, da área de... Todo mundo precisava entender, sim, fazer, né? Mas tem pessoas que têm que ir mais rápido. Nós, da área da comunicação, precisamos disso, urgente. E são essas organizações hoje que estão podendo oferecer isso, né? Acho que no mundo do trabalho, a equação hoje que está sendo, vamos dizer assim, posta como um desafio, é equacionar, equilibrar ao mesmo tempo, né, uma excelência na produtividade, seja qual for no campo daquela organização, e ao mesmo tempo equacionar produtividade com felicidade. Você acredita no índice que mede a felicidade? Olha, acho que não é uma questão... É o FID, né? FIB. É o índice de felicidade bruta, né? É FIB, exato. Você acredita nisso? Assim, acho que mais do que acreditar, isso tem sido posto em prática, né? Ao meu, eu preciso sempre estar atento, assim, para... Tem que dar uma equilibrada sempre, né? Porque tem um desafio que é o FIB, ele, assim, né, a felicidade, ela só é felicidade quando a gente consegue, de fato, compartilhar. Pois né? O conceito de felicidade, ele finalmente começa a ser disseminado da maneira correta, né? Eu porque penso assim, ninguém é feliz sozinho, né? Não. Tem até um filme que é bem inspirador para isso, que é aquele filme Na Natureza Selvagem, né? A conclusão do protagonista ali, que é baseado numa história verídica, é justamente essa, né? A felicidade só é felicidade quando a gente consegue compartilhar, e não é compartilhar só com quem a gente gosta ou se dá bem. A gente tem que aprender a compartilhar com toda a diversidade de pessoas que estão ao nosso redor. Né? A própria questão do bem e do mal, quer dizer, o oposto do bem não é o mal, é a ausência do bem. E num mundo de violência, de intolerância, esses conceitos, esses valores, através desse projeto que vocês criaram de cooperação, desses jogos que transformam, são muito bem-vindos. Tinha que ter mais aí uns 5 mil Fábio Broto, mais Unipaz. Aliás, você está aqui através da Unipaz, né? Exatamente. A Unipaz é que mobiliza instituições em torno de conhecimentos específicos como os que vocês trazem. É a Adelite Barros aqui, a Nancy Pimentel, e a gente já entrevistou, falando nisso, a reitora, né, uma das, né, que foi a Lídia Rebouças, que
que é piauiense, reitora da Unipaz. Tem também o Roberto Crema, que a gente já conhece. Roberto Crema participa lindamente do Eu Maior, né? Sim. Um filme sobre a busca da felicidade, autoconhecimento. Uma participação linda que ele faz, que é um documentário incrível, que a gente já mostrou para vocês do Falando Nisso. E também com o apoio do Instituto Dom Barreto, né? Por isso que vocês estão aqui hoje. Também vai ter um evento que tem a ver com holística. O que é o evento? Então, assim, acho que a Unipaz, né, como você citou, é uma instituição que nasceu no Brasil, né, por inspiração do Pierre Rivaio e do Roberto Crema, e com a Lídia Rebouças hoje, assim, à frente desse movimento todo, que tem procurado criar, a partir desses movimentos institucionais, uma cultura de paz, né? E só é possível uma cultura de paz a partir de relações colaborativas, né? Tem uma ideia que é bem clara sobre isso, que a paz, né, é um processo ativo de cooperação. Para a gente conseguir manter uma relação pacífica e solidária, é um exercício frequente de colaboração, sim, de construção colaborativa, para que a gente encontre de sempre... contar até 10, até 1000 várias vezes durante o dia. O tanto que for necessário, né? As universidades brasileiras estão qualificadas para isso? Porque, assim, a gente vê que as universidades, as americanas, por exemplo, e as europeias, mas principalmente as americanas, ao contrário do que se pensa, elas valorizam muito iniciativas de solidariedade, projetos voluntários. Lá os voluntários já são qualificados, como nós temos hoje voluntários no Brasil, há bastante tempo. A gente chegou a uma época no Brasil que os voluntários eram só as pessoas que eram ricas, desocupadas, ou que não era tipo terapia ocupacional. Hoje a gente tem um nível de voluntário altíssimo no Brasil. As universidades estão atentas a esses conteúdos? Eu acho que sem dúvida. Assim, acho que o Brasil, primeiro, o Brasil tem um potencial, né, singular, assim, para o desenvolvimento de uma cultura mais solidária, colaborativa, uma cultura pacífica, até pela Constituição, né, do povo brasileiro, que tem na diversidade, né, essa possibilidade de desenvolvimento. Mas a gente tem sido inovador também nisso, na sua opinião? Eu penso que isso está se desenvolvendo. Você vê, por exemplo, né, os 2 cursos de pós-graduação que nós realizamos, de Jogos Cooperativos e Pedagogia da Cooperação, são abrigados por uma universidade brasileira, a UniBR, que há 15 anos, né, junto com a Unimonte, um outro centro universitário, apoia iniciativas desse tipo. Em muitas universidades públicas, como Unicamp, né, Unesp, a USP. A própria USP. Você deu aula na USP durante muito tempo, Trabalhei na USP 16 anos, onde nasceu esse programa de jogos cooperativos. E né, que faz também esse... E que cria, então, oportunidades para esse desenvolvimento, né? Você tem o UNB, as universidades aqui do Nordeste, que estão facilitando o desenvolvimento de pesquisas, né, resultando em trabalhos de mestrado e doutorado, focando esses temas de colaboração e cultura de paz. Então, tinha que ter uma graduação, colaboração, inovação. O nosso sonho é uma graduação Me chama, por favor. Exatamente me chame, isso. Né, gente? Olha, Fábio, prazer enorme falar com você. É um assunto super interessante, porque nós precisamos acordar, gente. Acho que deixou de ser uma opção acordar ou continuar dormindo. Se você quer continuar no mundo, e eu tenho certeza que você quer, porque viver é muito bom, a gente precisa acordar para o outro, precisa acordar para essas novas percepções em relação ao que se estuda, ao que se quer ser no mundo. Há empresas que são colaborativas. Ser ético hoje é obrigação, a gente não bota mais, mas a questão da colaboração, da inovação, isso precisa ser uma rotina hoje, né? E acho assim, iniciativas como essa são muito bem-vindas. Estou muito feliz com a entrevista. Volte mais vezes, leve o nosso abraço à Lídia e ao Crema, tá bom? E volte mais vezes através da Unipaz ou a convite de outras instituições. É muito fácil. Como é que a gente encontra vocês? O endereço no site? A UniBR é fácil de encontrar, UniBR, né? E o Projeto Cooperação, colocar nesses sites de busca, vai encontrar facilmente, projetocooperação.com.br, né? Ou dos jogos também, né? Procurar por jogos cooperativos. No Brasil tem muitas pessoas atuando. Eu vou fazer essa campo. cadeira, viu? Vou te mandar a foto. Experimenta, vai ser bom. Nossa entrevista nacional de hoje, então, no Falando Nisso, foi com o Fábio Broto, psicólogo, com muita qualificação, também na área de educação física e um profissional, mais um ainda bem que existe no Brasil, focado em cooperação, um mundo melhor e inovação a partir do outro também. A gente continua aí dos estúdios.
Falei para você que a entrevista era sensacional, né? Olha, se você quiser ver todas as entrevistas nacionais, os programas que já foram ao ar, o que vem por aí, as fotos de bastidores do nosso programa, que hoje são clicadas pela Ana Cláudia, que é especialista em bebês gestantes. Tem um bebê fofo em casa, todo bebê é fofo, né? Então, coloca aquela fofura nas lentes da Ana Cláudia, você vai ver como essa criança vai se revelar um grande artista, né? Porque os bebês posam para Ana Cláudia. As grávidas também, é a vibe dela. O DNA dela está em fotografar grávidas e bebês e hoje ela está emprestando a sua sensibilidade ao nosso programa. Muito obrigada, viu, Ana? Deixa eu dizer agora das dicas de livros da livraria Anchieta. O Terceiro Templo, os conceitos árabe-israelenses e os choques do petróleo, do Ivan Santana. No mundo em que a gente está falando tanto sobre a questão das guerras, não só que disputam recursos naturais ou não naturais, recursos de toda a ordem, como é o caso do petróleo, as guerras por intolerâncias, as guerras ditas santas, que não tem nada de santas, é muito bacana você ter o olhar do Ivan Santana, né? É muito revelador, é muito interessante para quem está de olho do que está acontecendo no mundo, principalmente naquele território, naquela zona ali, né, de guerra. E o outro livro é A Lenda de Mott Pele, que eu acho que fala assim, viu? Estou em dúvida. Sedução Mortal. Eu sei que quando eu fui pedir as dicas lá na Anchieta, o cara falou, leva esse livro, que está todo mundo atrás. Eu vou deixar só tem um aqui que você pode levar, porque o restante você não pode, porque ele é muito, muito, muito procurado. E ele falou tão bem, que eu confesso que eu não tive tempo de ver, nem de dar uma folheada, nem de ler, porque o que ele recomenda lá, o Wellington lá da livraria Anchieta, na Nossa Senhora de Fátima, eu vou atrás, compro e coloco lá na minha cabeceira e vou fazendo, nem que seja uma leitura dinâmica, né? Até porque para dar a dica para vocês, a gente tem que dar o melhor. E eu não indico aquilo que eu não conheço, mas eu abri uma exceção por confiar no Wellington da Anchieta. A Anchieta que tem 2 endereços, Álvaro Mendes, Nossa Senhora de Fátima. Em São Luís é a livraria Moderna, que fica na Avenida Atlântida. Eu queria aproveitar que eu estou falando de São Luís para mandar um beijo, um abraço enorme para o pessoal de todo o estado do Maranhão, do Ceará também. Quais os outros estados que a gente está? O Bob é quem me atualiza, porque a gente está crescendo de uma maneira tão grande a Rede Meio Norte, que eu tenho que estar me atualizando com os meninos. Rondônia também. Então, queria agradecer a audiência de vocês todos aí, acompanhando a Rede Meio Norte de televisão. E chamar o recado do Hospital do Olho, que tem à frente esse grande médico, que é o Dr. Tiago Castro. Que orgulho, Dr. Tiago, para o estado do Piauí, né? E, além de ser um excelente oftalmologista, tem umas 150 guitarras. Impressionante, né? Ele compra mesmo em leilão, é a número 1, é a que foi criada para salvar algum roqueiro, é a que era a única que estava lá, é impressionante. E ele ainda traz gente de Fortaleza para cuidar, e tem dia que ele bota todas assim na sala dele, em cima de sofá e tudo, ficam todas espalhadas. E aí traz os caras mais feras para fazer a afinação. Como é que se cuida de uma guitarra assim? Você tem que trocar as cordas, tem uma... Quem utiliza muito como a gente, que é profissional, eu toco em 10 dias, a gente tem que trocar as cordas. Quando ele que tem 180 guitarras, deve ser mas uma como loucura. ele não usa todas, então geralmente elas ficam expostas, não muda. Mas quando vai usar, mas ele tem que regular. Tem que cuidar, porque é uma coleção. Eu sou muito afim de fazer essa matéria com ele, eu ainda não o convenci, mas eu vou falar bastante, você me ajuda. Todo mundo que vier aqui que souber dessa coleção, eu vou pedir para falar. Vamos para o recado do Hospital do Olho, que tem à frente o Dr. Tiago Castro, que é um roqueiro, colecionador de guitarras, ama rock and roll, mas a área e a praia dele mesmo é a oftalmologia. E lá ele tem o LensX e o Centuro, que são computadores que fazem cirurgias de excelência operados por médicos de excelência. Dá uma olhada. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí, guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655-PI. Intervalo comercial e já eu estou de volta entrevistando os alunos da ESP-FAPI que estão na nossa área de conteúdo VIP hoje. Até já. Ontem à noite eu recebi um bilhete teu que me falava pra eu não parar, pra eu lutar com toda a paciência.
Me falavam coisas otimistas e deixavam uma pista que esse sonho iria continuar. Você como um conselho bom e me mostrou a direção, como fogo e faísca, combustível que ainda queima em mim. Ontem à noite eu recebi um bilhete teu que me falou todo o pensamento e assumiu a voz do coração. Me falavam coisas otimistas e deixavam uma pista que esse sonho iria continuar. Você como um conselho bom e me mostrou a direção, como fogo e faísca, combustível que ainda queima em